Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender sobre a Revolução Inglesa. Eu gosto muito desse conteúdo e eu te aconselho a ficar até o final desse vídeo, pois eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje craque em Revolução Inglesa, tá bom? Mas chega de papo furado e bora começar a falar sobre uma das primeiras revoluções burguesas que se tem na história. A Revolução Inglesa, ela é dividida em 4 partes, pessoal. A primeira parte é a chamada Guerra Civil, ou também Guerra Puritana. A segunda parte é a República de Cromwell. A terceira parte é a volta da monarquia. E a quarta parte é a Revolução Gloriosa. Então vamos estudar separadamente cada uma dessas partes. Pessoal, atualmente na Inglaterra existe a monarquia parlamentarista, ou seja, quem manda mesmo, quem cria as leis é o parlamento. A figura do rei, no caso hoje da Rainha Elizabeth, é apenas representativa. Mas nem sempre foi assim. Lá no passado, mais precisamente em 1642, a monarquia na Inglaterra ela não era parlamentarista, ela era absolutista. E foi exatamente por conta disso que rolou a Revolução Inglesa, para dar fim à monarquia absolutista. Nessa época, o rei era o Carlos I. O Carlos I ele era absolutista, ou seja, a sua vontade deveria prevalecer. O parlamento ele não tinha muito voz ativa. Então começou uma disputa entre Carlos I, rei absolutista, e o parlamento que queria também esse poder. Foi então que estourou na Inglaterra uma guerra civil. Guerra civil, pessoal, é um conflito que acontece dentro de um país. Então essa guerra estourou e a situação ficou muito tensa. Durante esse procedimento, digamos assim, durante esse processo de guerra, as tropas do parlamento perderam muitas batalhas. É aí que surge então uma figura muito imponente, que inclusive vai fazer muita história depois dessa guerra civil. É o Oliver Cromwell. O Oliver Cromwell era um guerreiro e ele foi convidado então pelo parlamento a lutar a favor das tropas parlamentares. O Oliver, ele inclusive fazia parte do parlamento também, tá? Então ele fez com que as tropas do parlamento vencessem as tropas do rei Carlos I. Foi então que o parlamento venceu e o rei perdeu a cabeça. Opa, perdeu a cabeça? Literalmente. O rei Carlos I, depois da Guerra Civil, depois de perder para o parlamento, ele foi decapitado. Pessoal, o Oliver Cromwell, depois de todo o sucesso que ele fez lá na Guerra Civil, ele foi escolhido pelo parlamento para tomar o poder. É aí então que começa a segunda fase da Revolução Inglesa, que é a República de Cromwell. Pessoal, durante o governo dele, ele foi extremamente autoritário. Inclusive, ele mais as suas tropas, o seu exército, eles perseguiram muitas pessoas que eram contra o seu governo ou que tinham religião diferente da dele. No caso, o Oliver, ele era puritano, então aqueles que não eram puritanos eram perseguidos por ele e os seus soldados. Ele era muito autoritário. Mas ele também criou algumas coisas legais em relação à economia da Inglaterra. E uma delas foi os atos de navegação. O que rolava aí? Nos atos de navegação, todos os produtos que entravam ou saíam da Inglaterra, eles só poderiam chegar ou sair em navios ingleses. Isso então aumentou, digamos assim, as frotas dos navios ingleses. Isso contribuiu muito para a economia da Inglaterra. Inclusive, aquele título que a Inglaterra tem, Rainha dos Mares, veio aí dessa época, porque os navios ingleses tomaram conta aí realmente do comércio e isso foi muito bom para a economia da Inglaterra. Então, os atos de navegação foi uma coisa bacana que o Oliver fez. Claro, para a economia da Inglaterra. Mas isso não tira a imagem autoritária que o Oliver construiu. Inclusive, olha só o que ele fez. Ele acabou com o parlamento. Foi o parlamento que colocou ele no poder. E logo após ser colocado no poder e se concretizar ali, ele simplesmente acabou com o parlamento e tornou o seu cargo, pessoal, vitalício. O que significa isso, professora?
Ele simplesmente colocou que ele nunca poderia sair do poder, ninguém nunca poderia tirar ele do poder. Pessoal, o Oliver Cromwell, ele conseguiu ficar no poder até a sua morte. E como ele tinha tornado seu cargo vitalício, então quem ficou no lugar dele foi o seu filho, Ricardo. Só que o Ricardo, ele não tinha tanto pulso, ele não era tão autoritário como o pai. Por conta disso, ele não conseguiu ficar no poder. As elites burguesas começaram a pedir então a volta do parlamento. É aí então que começa a terceira fase da Revolução Inglesa. Pessoal, aqui então o parlamento volta e ele convida o Carlos II, filho de Carlos I, aquele rei que foi decapitado, lembra, lá na Guerra Civil, para assumir o trono. Mas tinha uma condição. Você só vai voltar ao trono caso você dê poderes ao parlamento. Porque se você quiser ser um governo absolutista, você não vai voltar para o poder, não. E o Carlos II, ele aceitou essa condição e ele voltou ao poder. Olha, é claro que ele tentou, digamos assim, voltar ao governo absolutista, mas ele não conseguiu. Ele governou por pouco tempo e com poderes limitados. Logo, ele morreu e quem tomou o seu lugar foi Jaime II. Jaime II era irmão de Carlos II e tomou aí, digamos, a coroa para si. O parlamento ficou muito ligado nisso, porque o Jaime II, ele tinha ideias absolutistas. O parlamento ficou muito ligado. É aí que começa, então, a quarta fase. Da mesma forma que o parlamento brigava contra o Carlos I, contra o absolutismo, lá em 1642, aqui com o Jaime II não era diferente. Porque o Jaime, ele não escondia as suas intenções. Ele não escondia que ele queria a volta do absolutismo e que ele queria o fim do parlamento. Foi então que o parlamento resolveu dar um golpe no Jaime II. O Jaime II, para vocês verem, ele não governou nem 4 anos, não chegou nem a 4 anos de governo, porque o parlamento resolveu dar um golpe nele. Para isso, olha só para vocês verem, até casos de família. O parlamento convidou a filha do Jaime II, Maria Stuart, juntamente com seu marido na época, Guilherme de Orange, eles convidaram os dois para dar um golpe no rei Jaime II, para tomar o poder dele, e os dois aceitaram. O Guilherme de Orange juntou tropas e juntou as suas tropas com as do parlamento e ameaçaram o rei Jaime II. O rei não quis conflito, não quis um embate, até porque ele sabia que não daria conta das tropas do Guilherme de Orange, esposo da sua filha, e do parlamento. Então o rei resolveu fazer o quê? Fugir. Ele não queria ter o mesmo destino do que Carlos I. Ele fugiu então com a sua família para a França. E aí então o parlamento faz um acordo com a Maria Stuart e com o Guilherme de Orange. Eles poderiam governar, só que eles deveriam dar o poder para o parlamento. É aí então que começa a monarquia parlamentarista. O parlamento, ele vai governar, ele vai criar as leis. E os dois, no caso a Maria Stuart e o Guilherme de Orange, vão ser apenas figuras representativas. Pessoal, tem uma frase muito famosa quando se trata de Revolução Inglesa que é: o Estado agora é governado pela lei e não pela vontade do rei. Pessoal, quando ocorre uma revolução, ocorre uma tentativa de mudar drasticamente alguma coisa. E o que eles queriam mudar na época? Eles queriam mudar esse sistema monárquico absolutista. Eles queriam acabar com o absolutismo inglês. E quem que estava por trás de tudo isso? O parlamento. Mas dentro do parlamento estavam os burgueses, as elites burguesas. Então, quando eu digo que a Revolução Inglesa também foi uma revolução burguesa, é por conta disso. É porque os burgueses, dentro do parlamento, fizeram com que houvesse essa revolução, essa quebra de paradigma. Acaba o absolutismo e agora nós temos uma monarquia parlamentarista. Olha só para vocês verem, houve uma quebra no sistema político. E é claro que não foi só na questão política, foi na questão econômica, foi na questão social, em todas as esferas, tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre a Revolução Inglesa. Gente, se for para realmente falar sobre tudo que aconteceu aí nesses anos de Revolução Inglesa, eu acho que esse vídeo daria aqui umas 12 horas.
Então há muitos detalhes, há muitas coisas ainda, né, sobre a Revolução Inglesa que não foram colocados aqui. Eu fiz um geral mesmo sobre o que foi esse movimento. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Um abraço apertado e até o próximo vídeo. Tchau!